Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Ernesto Geisel era um nacionalista? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente também tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, eu venho debatendo aqui com vocês no canal. Eu estou convencido que o momento político do Brasil no pré-golpe de 64 foi o momento de maior politização, mobilização da história da classe trabalhadora brasileira, mais que os anos 80. E também que o golpe empresarial militar de 1964 foi o maior trauma histórico da história desse país. Já tem vídeo no canal explicando isso, coloca aí na tela, Maxwell. E tem um vídeo também que eu lancei, que o título é A Coragem de Pedro Cardoso, mas que eu falo desse contexto do golpe empresarial militar e os seus efeitos. Bota aí na tela. E aí, veja, eu acho muito importante debater isso, porque a maioria da minha geração, gente na casa dos 30 anos, não estuda sistematicamente o que era o Brasil antes do golpe, a história, os conflitos de classe, a organização popular, não estuda os autores e autoras. Então, por exemplo, eu fiz graduação e mestrado na UFPE, sem nunca ter lido Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, Inácio Rangel, Rômulo Almeida, etc, 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 etc. Percebe? E aí, esse desconhecimento da nova geração, eu acho que facilita circular certas narrativas que são insustentáveis, né? Certas histórias, compreensões da história do Brasil que não se sustentam. Uma delas é que o Geisel foi nacionalista, né? Essa leitura positiva do Geisel é fruto de um impacto do que veio depois, né? Então, como depois do Geisel, pouco tempo depois, veio o neoliberalismo, e aí Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, começa neoliberalismo no Brasil. Se criou uma espécie de releitura do passado em que o Geisel é top, o Geisel era nacionalista, o Geisel era desenvolvimentista e por aí vai. E aí o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um economista importante, relevante no debate público brasileiro, lançou um texto no site A Terra é Redonda com esse mito, né, do Geisel nacionalista, do Geisel um dos mais importantes presidentes da história do Brasil. O Paulo Nogueira, ele coloca o Geisel ao lado do Getúlio Vargas, do JK e do Lula como um dos estadistas, presidentes mais importantes da história brasileira. E aí, veja, eu acho que o argumento é insustentável e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu não vou ler o texto inteiro, porque esse negócio de ler texto inteiro, o vídeo termina ficando muito grande. Então eu selecionei os principais trechos, com os principais argumentos, para a gente ir conversando. E aí, vamos lá. O que é que o Paulo Nogueira Batista destaca do governo Geisel para justificar que Geisel era um nacionalista? Ele destaca o seguinte: no período de governo, destaca-se o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND, baseado na ampliação e diversificação do parque industrial brasileiro, especialmente o setor de bens de capital, né? E aí, é fato conhecido que no governo Geisel houve uma política econômica de Estado voltada para o Brasil aumentar a capacidade de produção de bens de capital. O que são bens de capital, gente? Máquinas e equipamentos, né? Fundamentalmente, e não só trazer indústrias de fora para o Brasil, mas criar as condições de surgimento de indústrias autóctones, né, nacionais, criar um setor industrial de produção de máquinas e equipamentos, né, uma indústria que produz indústria, que é basicamente isso, em síntese, um setor de bens de capital. Ao lado da iniciativa do Geisel para promover a industrialização do setor de bens de capital, você tem várias dinâmicas de política econômica, como, por exemplo, na época do governo Geisel, o BNDES e os bancos públicos privilegiavam, a nível de crédito, empresas nacionais, empresas brasileiras, né? Restringindo um pouco o crédito para as empresas estrangeiras, para os monopólios estrangeiros. E para o Paulo Nogueira Batista, isso é uma prova de um nacionalismo econômico do Geisel, aliado ao fato de que existia um clima político em que advogados, economistas, planejadores e tal pensavam em desenvolvimento, grandes obras, industrialização e por aí vai. Aí tem uma nota curiosa que eu acho muito bom, que é assim: o Paulo Nogueira Batista diz que, dentre outras coisas, o Geisel era um exemplo de nacionalista e desenvolvimentista
porque o crédito público era direcionado fundamentalmente para empresas nacionais e não estrangeiras. O FHC acabou com o conceito de empresa nacional e empresa estrangeira. O Lula manteve isso até hoje, a Dilma manteve isso, está no terceiro mandato do governo Lula e ele nem pensa em mexer. Para o Paulo Nogueira, o Lula é desenvolvimentista, o Lula é nacionalista e tal, mas tudo certo. Mas veja, gente, qual é a problemática desse argumento? Veja, é um tipo de nacionalismo sem povo, e é um nacionalismo que esquece que estava em jogo antes do golpe. Por quê? Em outro trecho dessa mesma sessão em que o Paulo está argumentando sobre o caráter nacionalista e desenvolvimentista do Geisel, ele diz o seguinte: era um Brasil que confiava em si mesmo e no seu potencial de desenvolvimento. Havia muitos problemas não resolvidos e que sequer foram realmente enfrentados, em especial a péssima distribuição de renda e riqueza, mas a economia crescia rapidamente e gerava empregos. Veja, muitos problemas que não foram resolvidos e enfrentados, esses problemas, como a distribuição de renda e riqueza, estava sendo enfrentado, né, nas chamadas reformas de base. Veja, gente, o que se elogia da ditadura como uma política desenvolvimentista, política nacionalista, tudo que se elogia como supostamente positivo, estava colocado pelo movimento operário e popular e pelo governo João Goulart nas reformas de base, percebe? Então veja, quando se elogia, por exemplo, uma figura como o Geisel, eu até conseguiria debater se o cenário brasileiro fosse, por exemplo, ninguém falava de industrialização de bens de capital, ninguém falava em o Brasil ter capacidade de fortalecer sua indústria petroquímica e refinar o petróleo, ninguém falava sobre a necessidade de grandes obras de infraestrutura para ampliar a integração nacional. Aí o Geisel e os golpistas de 64 vieram com a grande ideia inovadora. Aí daria até pra gente ter uma conversinha sobre o tema, mas não era o caso. Veja, tudo que a ditadura empresarial militar fez estava em debate, em planejamento pelo movimento nacionalista, né, liderado ali pelos trabalhistas e pelos comunistas. Veja, estava em questão, dentre as várias coisas, estava em questão o aumento significativo da taxa de investimento, com maior protagonismo do investimento estatal e com a lei de remessa de lucros, que já tinha sido aprovada no Congresso, obrigando que os monopólios estrangeiros que atuassem no Brasil não poderia remeter todo o lucro aqui para fora, tinha que ser uma parte reinvestida, pensando na capacidade de ampliação de investimentos e, consequentemente, de crescimento econômico. Estava nos planos econômicos do governo João Goulart estabilizar a inflação, aumentar a capacidade de investimento do Estado e ir para um investimento massivo no setor de bens de capital, garantindo, inclusive, a autonomia tecnológica nacional. Estava nos planos do governo João Goulart turbinar o crescimento econômico a partir de uma ampla reforma urbana, criando, inclusive, uma empreiteira Brás. Isso circulava muito nos debates do governo. Então, no âmbito das reformas de base, estava lá a reforma urbana, viu, gente? Porque a urbanização no Brasil estava crescendo, já no processo de favelização, e a ideia era dar um sentido de planejamento urbano para impedir que as cidades continuassem crescendo de maneira desordenada e tal, e a especulação imobiliária no ambiente urbano. Então, antes de ser derrubado, o governo João Goulart apresentou um decreto-lei para regular o preço dos aluguéis e para proibir que o preço dos aluguéis fosse referido em dólar, que era muito comum, especialmente em grandes centros urbanos como Rio e São Paulo, e vinha todo um debate sobre planejamento urbano e criar uma empreiteira Brás para fazer uma grande reforma urbana, puxando também crescimento econômico, geração de emprego a partir da construção civil, só que isso com benefício para a classe trabalhadora, né? Garantindo moradia popular e garantindo um ambiente urbano saudável, democrático, igualitário, com equipamentos públicos e por aí vai. Então, isso estava lá, né? Aparece de maneira muito clara no livro do Muniz Bandeira, O Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil. Coloca aí na tela, Maxwell. Do mesmo jeito que a ditadura completou o domínio do ciclo do petróleo. Veja, o governo João Goulart, antes de ser derrubado, emitiu um decreto nacionalizando todas as refinarias do Brasil e estava colocado um plano nacional de investimento massivo e desenvolvimento da capacidade de refino do Brasil, né? Então, o que a ditadura fez era plano do governo João Goulart, pô. Veja, não existe uma política da ditadura que não estivesse em debate.
sabe? Então, o que a ditadura empresarial militar fez? Ela pega todo o debate que estava lá sobre soberania tecnológica, produtiva, desenvolvimento, autonomia de capacidade autoexpansiva da economia, a partir de elevação da taxa de investimento e capacidade de produção de bens de capital, ela pega tudo isso, opera esse programa, sendo que, desde uma perspectiva antipopular, sem benefício nenhum para a classe trabalhadora e desde uma perspectiva sem um reforço real da soberania nacional, dado que, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, a dependência brasileira frente aos centros imperialistas, particularmente nos Estados Unidos, aumentou durante toda a ditadura empresarial militar. Então, assim, gente, vocês entendem como eu acho surreal você dar mérito para o governo Geisel ou para qualquer governo da ditadura, porque eles não inventaram nada, não criaram nada, pelo contrário, eles pegaram o que o movimento operário e popular estava colocando como um elemento de disputa política, mataram a galera, expulsaram a galera do Brasil, fecharam os sindicatos, a UNE, não sei o quê, e aplicaram um projeto sendo com a perspectiva antipopular. O Paulo Nogueira Batista fala, tinha um problema que era a concentração de renda. Não, Paulo, veja, 60% da população era analfabeta. O salário mínimo foi achatado durante a ditadura. A maioria da população vivendo em favela, sem água potável, né? Sem saneamento básico, sem esgotamento sanitário, vivendo em moradia precária, sabe? Tipo, não era só a desigualdade de renda e riqueza, não. Era o padrão de superexploração da força de trabalho que estava sendo enfrentado pelo governo João Goulart e pelo movimento operário popular naquele que foi o maior momento de radicalização da classe trabalhadora. Gente, pra vocês terem uma ideia, o governo João Goulart, antes de ser derrubado, apresentou o decreto de reforma agrária que tinha como perspectiva criar mais de 10 milhões de novos pequenos proprietários, e no decreto de reforma agrária do governo João Goulart tinha ali a ideia de que toda propriedade agrícola e pastoril do Brasil deveria produzir prioritariamente para o mercado interno. Aquilo ali seria o fim da fome no Brasil. Isso saindo do papel, né? Seria o fim da fome no Brasil, sem falar no que isso iria propiciar em termos de ampliação do mercado interno, ampliação da produtividade da economia, barateamento de matérias-primas, elevação dos salários, porque se a gente faz uma reforma agrária que consegue garantir terra para 10 milhões de novos proprietários, o êxodo gigantesco do campo para a cidade ia se diminuir. Consequentemente, a pressão gigantesca de um exército industrial de reserva, de gente que quer trabalho e não tem, para baixar salário, ia ser menor. Então, tendencialmente, a gente ia juntar um ganho de renda gigantesco no campo, a partir de uma reforma agrária, e que teria efeito direto no ganho gigantesco de massa salarial nas cidades, né? Reduzindo o êxodo rural permanente que pressionava os salários urbanos para baixo, né? Consequentemente, gerando aquela que potencialmente seria a maior distribuição de renda e riqueza da história desse país, sabe? Então, assim, é para elogiar o governo João Goulart. Eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo meu, a gente falando, né? Porra, essa galera é engraçada, né? Que às vezes elogiam a ditadura da Coreia do Sul por ter feito a reforma agrária. Mas peraí, galera, tinha uma porrada de comunista na Coreia do Sul, não tô falando da Coreia do Norte, não, na Coreia do Sul, cobrando reforma agrária. A China tinha feito uma revolução socialista e feito a maior reforma agrária do século XX ali do lado, né? O bicho pegando na Coreia Popular, que também tinha feito reforma agrária. O que o governo ditatorial da Coreia do Sul faz? É o óbvio, porra. Ele mata os comunistas, mata os radicais e depois faz uma reforma agrária, porque, gente, quando uma reivindicação ela tem tanta força, você precisa dar alguma resposta para ela, só que você tenta controlar essa resposta. O Antônio Gramsci tem até um conceito que ele chama de revolução passiva ou revolução restauração. Gente, não tinha como, por exemplo, abandonar um programa industrializante, sabe? Porque todo movimento de massas operário e popular desse país defendia um programa de reformas de base que tinha como um dos horizontes a industrialização do Brasil. A ditadura ia fazer o quê? Ia simplesmente jogar isso na lata do lixo? Foi uma ideia genial da cabeça dos militares? Não. Eles tentaram, de uma forma tosca, dar respostas às demandas que estavam colocadas nas reformas de base. Então criaram o Estatuto do Trabalhador Rural, não foi reforma agrária, mas tentaram dar resposta para ver se reduzir a agitação no campo, tentaram criar
um movimento para acabar com o analfabetismo, um movimento Mobral, que foi uma tragédia, um fracasso, mas tentaram dar uma resposta. Fizeram o acordo MEC-USAID e prometeram a reforma universitária, que foi uma tragédia, mas algumas demandas da reforma universitária que estava colocado antes do golpe foram atendidas, como, por exemplo, o fim da cátedra vitalícia, né? Sim, é óbvio que os golpistas iam dar respostas a várias demandas que estavam colocadas. Agora, respostas toscas, respostas que não foram a raiz do problema e que tiveram essencialmente um horizonte popular. Isso é para elogiar, é? Assim, gente, desculpa, eu tenho muita dificuldade de entender isso. Ah, não, mas fez. Não, claro que fez, pô, tava em curso. Veja, no Brasil, pré-golpe, e esse elemento aqui é importante, dialogando até com o senso comum de hoje. Gente, qual era a situação do Brasil pré-golpe? A Frente Nacionalista Brasileira crescia ano após ano o número de deputados no Congresso. As estimativas era que na eleição seguinte, os nacionalistas no Congresso, liderados pelo PTB, porque o PCB não tinha registro, seriam maioria simples no Congresso. Seria a primeira vez na história desse país que a esquerda teria maioria no Congresso. Vocês não gostam muito disso, né? Maioria no Congresso? Pronto. Iria acontecer. Aliado a isso, a gente tinha um movimento operário e popular muito forte, muito robusto, com capacidade de mobilização inacreditável. Eu já citei isso aqui no canal. Gente, teve um piloto da Varig, que toda vez eu esqueço o nome dele, eu peço para Maxwell colocar, que era sindicalista da CGT. Ele foi demitido e aí fizeram greve geral no Brasil inteiro, greve geral política para readmitir um sindicalista. Vocês conseguem imaginar isso? Tipo, um sindicalista da Petrobras é demitido, aí a galera sai fazendo greve Brasil inteiro para readmitir o cara. Vocês conseguem imaginar isso hoje? Isso acontecia, sabe? Teve greve geral no plebiscito para restaurar o presidencialismo no Brasil, porque para o Jango assumir, depois da campanha da legalidade, fizeram um acordão para instalar o parlamentarismo. A classe trabalhadora se mobilizou toda a burguesia a favor do parlamentarismo, o presidencialismo foi lá e ganhou, teve greve geral, teve passeata, a porra toda. Vocês conseguem imaginar isso? Sindicato hoje, mobilizando gente para pautar a forma de governo? Assim, sabe? Isso era o Brasil pré-64. Aliado a isso, veja, o João Goulart, quando ele foi derrubado, ele tinha mais de 60% de aprovação. Ao lado disso, o JK, que vamos dizer que era um presidente de centro-esquerda, né? O JK era o favorito para ganhar a eleição. Vamos lembrar que nessa época não tinha reeleição. E a pauta do JK já era, agora é a vez da agricultura, prometendo que agora o JK faria reforma agrária. Ao lado do JK, você tinha um Brizola, violentamente popular, naquele momento o deputado federal mais bem votado do Brasil inteiro. Só que tinha um debate, como o Brizola era cunhado do Jango, pela lei eleitoral, talvez ele não poderia ser candidato a presidente. O Brizola já estava fazendo a campanha, né? Cunhado não é parente, Brizola presidente. Um slogan maravilhoso. Junto do Brizola, ainda tinha o Miguel Arraes, que era a liderança de esquerda mais popular do Nordeste. Tá ligado? E que também tem uma dimensão nacional. Ainda tinha o Mauro Borges, em Goiás, né? Que uma expressão política menor, pelo próprio tamanho de Goiás, localização, não sei o que, naquele momento. E, de quebra, ainda tinha o Prestes, liderança comunista, PCB ilegal naquele momento. Mas assim, você tinha o João Goulart, você tinha o Brizola, você tinha o Miguel Arraes, um JK centro-esquerda e tal, um JK, você tinha um Prestes, você tinha um Mauro Borges, e sem falar das lideranças menores do ponto de vista nacional, né? Mas de muito peso. Gregório Bezerra, Carlos Marighella, Djalma Maranhão, e por aí vai. Então assim, pelo amor de Deus, gente, a gente nunca mais teve a força que a gente tinha no âmbito da cultura e no âmbito dos movimentos populares, mais a força que tinha na institucionalidade, mais a quantidade de lideranças que tinha. Veja, a direita perderia a eleição de 65, viu? Foi por isso que eles deram um golpe, inclusive, porque eles sabiam que perderia a eleição. O Magalhães Pinto e o Carlos Lacerda e Companhia Limitada não tinham chance nenhuma. A realidade é essa, percebe? Aí não, aí os caras dão o golpe, matam a gente para tentar acalmar a sociedade brasileira. Realiza de maneira tosca, distorcida, antipopular uma parte do programa e depois a gente olha e diz assim, ó, que governo nacionalista. Vocês entendem que isso não faz sentido, né? Assim, desculpa, assim, de verdade, assim, isso não faz sentido. Mas vamos lá, vamos continuar nos argumentos. Aí quando o Paulo Nogueira Batista vai fazer uma crítica ao Geisel, ele diz que o principal erro do governo Geisel foi não ter acumulado reservas internacionais suficientes. Gente, eu vou além. Veja só. A maioria da classe trabalhadora defendeu a industrialização do Brasil feita pela ditadura. Cá entre nós, vamos lá. Sabe por que não defendeu?
porque essa industrialização não mudou sua vida. E aí, aqui tem um elemento importante. Veja, a maioria da classe trabalhadora brasileira, ou uma parte expressiva dela, defendeu o legado industrializante do Vargas, goste-se ou não. Mas assim, a maioria da classe trabalhadora brasileira, por exemplo, votou no Vargas nos anos 50, gente. O que é que muda? Por que, por exemplo, a maioria da classe trabalhadora defendeu aquele legado e não o da ditadura? Sabe, gente? Vamos pensar, não é possível, não, o Brasil confiava em si mesmo, um Brasil nacionalista, um Brasil desenvolvimentista. Por que a maioria do povo não estava junto nessa? Porque assim, quando o Vargas foi candidato nos anos 50, aqui em Recife, por exemplo, teve um comício com 300 mil pessoas. Recife, na época, tinha 300 mil pessoas. Veio gente em toda a região metropolitana e tal, porque o salário mínimo fez diferença, a regulamentação da jornada de trabalho fez diferença, porque a geração de mais empregos industriais fez diferença. E o governo Vargas, vários problemas, né? Assim, longe de ser uma Brastemp. Mas assim, aquilo tocou muito mais nos interesses imediatos da classe trabalhadora. Porra, o governo Geisel, por quê a classe trabalhadora não defendeu? Porque a classe trabalhadora não foi contemplada por isso, sabe? Fundamentalmente. Gerou mais emprego. Porra, gerou uns empregos merda que pagavam um salário merda. Pra quem tava no campo e a expectativa de vida era ter 10 filhos, 6 morrer, ainda no primeiro ano de vida, aí 4 sobrevivem, desses 4 que sobrevivem, passa o resto da vida passando fome, um emprego urbano no Brasil dos anos 70 era realmente uma mudancinha de vida, beleza. Mas assim, era desgraça. Era um arroz salarial gigantesco, o que explica, assim, porque, para além de providências técnicas, como aumentar as reservas internacionais para resistir a choques do mercado global, não teve um processo de ganhos materiais claros para a classe trabalhadora que pudesse ser politizado para defender um processo industrializante frente a projetos políticos privatizantes e entreguistas. Então vamos lá, gente. Sabe? Vamos lá, vamos fazer um debate aqui concreto sobre a história brasileira. Aí, frente a isso, o Paulo Nogueira tem um momento que é sensacional, né? Ele diz assim: tive o privilégio de conhecer o Geisel por volta de 79, 80. Ernesto Geisel, já ex-presidente, veio almoçar na casa do meu pai, onde ficamos os três conversando. Eu, com 24 ou 25 anos, praticamente não dei um pio. Limitei-me a fazer algumas perguntas. Da conversa ficaram duas coisas importantes. É realmente um privilégio conhecer o Geisel e não ter sido morto por ele, né? Assim, é fantástico, é um privilégio realmente maravilhoso. E aí o Paulo Nogueira vem com o segundo argumento, que é o argumento político. Foi o Geisel que começou a abertura. Veja, gente, o Geisel começou a abertura porque teve uma crise econômica gigantesca do modelo econômico dele tocado, sabe? E do ponto de vista da conjuntura internacional, a maré já começava a mudar, os Estados Unidos já começavam a pressionar pelo fim das ditaduras empresarial-militares, porque viram que a onda revolucionária tinha sido controlada, o governo Jimmy Carter estava naquela política internacional dos direitos humanos. Então, basicamente, a lógica era, do ponto de vista do cenário internacional, não precisa mais ditadura no Brasil, o negócio já foi mais ou menos resolvido. Do ponto de vista, inclusive, do nosso discurso, da perspectiva dos Estados Unidos, defesa da democracia, contra o totalitarismo, tá pegando mal apoiar vocês, tá uma merda, sabe? Tá pegando mal e tal. E a própria sustentação política do regime estava em xeque por causa da crise econômica que o Brasil estava passando, né? A famosa crise do milagre. Prova disso foi que a ditadura começou a perder eleição por cima de eleição, pô. Teve que fazer, inclusive, manobras jurídicas para manter um controle institucional, ali no Congresso, particularmente no Senado. Então, assim, a abertura do Geisel não foi porque o Geisel era bonzinho, porque o Geisel era democrata, porque o Geisel era sábio. Foi que ele viu assim, meu irmão, é melhor a gente coordenar de cima uma abertura antes que ela seja puxada por uma pressão de baixo. Aí o Paulo Nogueira Batista fala assim, eu militava no movimento estudantil naquela época, e aí não tinha força para derrubar a ditadura, não. Foi uma decisão pelo alto. Veja, no capitalismo, toda conquista popular é concessão, em alguma dimensão. Porque, veja, só não é concessão se a gente tomar o poder, e aí a gente arregaça tudo. Mas, veja, toda conquista popular é, em alguma dimensão, uma concessão. Por exemplo, abstratamente considerando, os Estados Unidos poderiam ter invadido o Brasil quando foi criada a Petrobras. Não poderia? Não invadiu. Então, em última instância, é uma concessão, sabe? Quando a gente conseguiu conquistar o SUS na Constituinte, o empresariado privado da saúde
saúde e a burguesia de maneira geral não saiu contratando Esquadrão da Morte ou pautando um novo golpe para destruir o movimento da reforma sanitária. Então, em última dimensão, foi uma concessão. No capitalismo, toda conquista tem um grau de concessão. Os caras tentaram resistir, impedir, não conseguiram, né? E aí aceita, manobrando ali para reduzir danos, mais para frente, reverter o cenário. No caso do SUS, por exemplo, a manobra foi: o SUS é o sistema único de saúde, mas tem um sistema privado complementar. E aí foram com o tempo manobrando para desfinanciar o SUS, atacar o SUS e fortalecer o sistema privado. Mas não conseguiram impedir a criação. Então, esse raciocínio não faz sentido, sabe? Veja, gente, tudo, em última instância, no capitalismo, é fruto de pressão popular e concessão, sabe? Chega-se um momento que a pressão popular é tanta que a classe dominante e seus governantes, seus partidos políticos, seus intelectuais decidem que é melhor a gente ceder aqui, sabe? Porque se for assim, a gente vai entrar em umas coisas meio loucas. Por exemplo, o Bolsonaro, na pandemia, ele não queria o auxílio emergencial. E a gente conseguiu aprovar o auxílio emergencial. E a gente conseguiu aprovar o novo Fundeb. Aí o que o bolsonarista cretino faz? Ah, não, Bolsonaro garantiu o auxílio emergencial e o Bolsonaro garantiu a vacina. Veja, Bolsonaro não queria, mas ele viu que não tinha força política para sustentar o desejo dele. Aí ele foi derrotado. Quando ele foi derrotado, na prática ele fez uma concessão. Ele decidiu, por exemplo, não brigar, não vetar, não ir até o fim. Aí a gente vai o quê? Elogiar Bolsonaro, sabe? Ele fez uma análise política, ele não, enfim, o grupo político dele, ele fez uma análise dizendo assim, ó, bicho, não existe correlação de forças, não existe força pra gente negar vacinação, pode atrasar, postergar, bagunçar, mas não existe correlação de forças, não existe correlação de força para negar o auxílio emergencial, vamos pagar. Aí depois que eles são derrotados politicamente, aí eles dizem, ah não, foi o governo Bolsonaro que fez, sabe? A gente vai o quê? Vai elogiar Bolsonaro, sabe? Porque ele não brigou até o fim, até a última gota, o tudo ou nada, e aceitou que perdeu politicamente e tinha que pagar o auxílio emergencial. Faz sentido esse raciocínio para vocês? Essa é a mesma coisa que elogiar o Geisel por querer ter começado a abertura lenta, gradual e segura. Não tinha mais condições políticas daquilo ali se eternizar, gente. Ah, mas o Geisel enfrentou os setores linha duras. Claro que enfrentou, porra, porque se a linha dura que o Geisel enfrentou, por exemplo, tivesse vencido e continuado de maneira dilatada o terrorismo de Estado, naquele contexto de crise econômica, era muito possível, dentre as várias possibilidades, que, por exemplo, que ressurgisse um movimento de luta armada, só que dessa vez com respaldo de massas, sabe? E sem falar que a distensão do Geisel foi precedida por uma operação para matar toda a direção do PCB e do PCdoB. O Geisel, antes de garantir a abertura, ele fez uma operação para garantir que os comunistas não tivessem nenhuma possibilidade de retomar protagonismo no movimento operário popular e saiu matando a direção do PCB e a direção do PCdoB. Gente, vamos lembrar, pelo amor de Deus, do massacre da Lapa, né? Contra as lideranças do PCdoB, sabe? O que é isso? É o mérito do cara? Mérito de quê, porra? Mérito de entender que, frente à crise econômica, o principal elemento de legitimação passiva do regime tinha ido com Deus e que era o momento de começar de maneira negociada e controlada a fazer uma transição porque a oposição poderia se radicalizar? Isso é mérito, sabe? É a mesma coisa que dizer assim, não, porra, a Suprema Corte dos Estados Unidos era antirracista. Por quê? Porque nos anos 50 ela deu uma sentença dizendo que a segregação racial era inconstitucional. Era um bando de juiz que estava lá 200 anos, tudo racista, né? Tudo, não via problema da segregação racial. Aí vem um movimento de massas do caralho e pá, e a União Soviética atacando, falando que os Estados Unidos é racista, os Estados Unidos é racista, os Estados Unidos é racista. Os caras olham assim e falam assim, ei galera, vamos começar aqui uma transiçãozinha por cima para não dar problema. Aí a Suprema Corte, não, pô, segregação é foda, não pode não, feio pra caralho. E na sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos, é dito abertamente, na sentença da Suprema Corte não, aliás, na carta que o Departamento de Estado dos Estados Unidos manda para a Suprema Corte dos Estados Unidos antes do julgamento. É dito abertamente que, ó, ei bicho, a gente precisa acabar com a segregação racial porque está dando força pros comunistas aqui nos Estados Unidos. Aí os caras, não, segregação racial é errado. Aí os caras são o quê? Bom, antirracista, fizeram um favor pro mundo? Sabe, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá.
E aí, por último, o Paulo Nogueira Batista, ele faz um debate, a política externa do Geisel era independente, porque o Geisel reconheceu a China, a República Popular da China, e não Taiwan como a China de verdade, porque reconheceu os países africanos, liderados por partidos marxistas na época, Angola, a independência de Angola, porque fez o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Aí, de novo, segunda coisa, a política externa do governo Jango era diferente? Não, porra, era melhor, inclusive, sabe? Porque tinha muito mais uma preocupação com a integração latino-americana. Do ponto de vista do chamado pragmatismo responsável do Geisel, não tem nenhuma novidade em termos de uma política externa independente, como estava colocado ali no governo Jango. E sabe o que é pior? Estava colocado no governo Jânio Quadros. Atenção, viu, gente? O zuretazinho dessa ideia do Jânio Quadros, a política externa dele foi boa, sabe? Isso o Rui Mauro Marini debate no livro sobre desenvolvimento e revolução. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Todos os elementos supostamente positivos do governo Geisel estavam colocados ou já em prática ou como projeto a ser efetivado no movimento operário e popular que foi derrubado com o golpe de 64. E aí a ditadura realiza algumas dessas demandas, mas realiza de uma maneira distorcida, de uma maneira antipopular, em que, ao final da ditadura, todos os problemas fundamentais que as reformas de base estavam enfrentando estão aí até hoje. A fome, concentração fundiária, o analfabetismo, a favelização das cidades brasileiras, a falta de moradia popular, a falta de escola digna universal, sabe? Tá tudo aí, gente. Então como é que vai se elogiar uma figura dessa? Sabe? Eu não consigo entender. De verdade. Pra mim, só elogia o Geisel quem tem uma perspectiva de um nacionalismo sem povo. Nacionalismo sem classe trabalhadora. Que você mede o elemento de progresso nacional, emancipação nacional, ignorando a classe trabalhadora enquanto beneficiária ou não desse progresso material, dessa emancipação nacional, dessa industrialização e aqui é o ponto fundamental, ignorando a independência político-organizativa da classe trabalhadora. Porque veja, gente, crescimento de PIB, crescimento de percentual da indústria no PIB e tal, veja, isso diz pouca coisa fora de um debate sobre organização político-ideológica da classe trabalhadora. Porque quem tem capacidade de pautar um projeto e enfrentar a dependência e o subdesenvolvimento é a classe trabalhadora. Para esse projeto ir até o fim, sem a classe trabalhadora organizada, politizada, mobilizada, a coisa não vai andar não, viu? Vai ter um avancinho aqui, um avancinho ali, e daqui a pouco, caiu tudo, porque... E aí vem um golpe, porque vem uma eleição, ganhou um partido liberal, e aí vem uma lava-jato, e vai tudo pelo ralo. Então, um dos principais prejuízos que a ditadura empresarial militar deu para o Brasil foi que ela matou o maior processo de politização e organização da classe trabalhadora brasileira, que estava, de fato, colocando em questão a maior democratização social, econômica e política da história desse país. Veja, eu terminei recentemente um artigo para conclusão de disciplina do doutorado. Não achei que o artigo ficou bom, eu escrevi nas pressas, é isso, doutorado, né? Enfim. Mas tem um ponto ali que eu argumentei que em algum momento da minha vida eu vou parar para escrever isso de maneira mais sistemática, porque eu acho que ficou bom. Que é, o pré-golpe foi um momento na história da luta de classes brasileira que a gente mais teve um questionamento sistemático da legitimidade da propriedade privada. Claro, era um questionamento restrito, não da propriedade privada dos meios de produção de maneira universal, mas estava em tela a reforma agrária, a reforma urbana e o controle do capital estrangeiro. Ou seja, propriedade fundiária no campo, na cidade, propriedade da terra, mais monopólios estrangeiros, precisam ser controlados, restringidos e expropriados e democratizados. Nunca mais a gente conseguiu colocar em questionamento sistemático como movimento de massas a propriedade privada dos meios de produção, né? Ainda que, repito, de maneira limitada, não universal. Veja, isso não é pouca coisa não. Hoje em dia, o agronegócio está tocando fogo no Brasil, destruindo a porra toda. A maioria do que se entende como esquerda no Brasil não tem coragem de falar que tem que parar de financiar o agronegócio com dinheiro público. Quanto mais reforma agrária expropriar, né? Sabe? A diferença? Aí, isso é um detalhe, gente? É um detalhe só para quem acha que o povo brasileiro é coadjuvante no que seria um nacionalismo econômico frente ao imperialismo e à dependência, né? Quem acha que o povo brasileiro trabalhador tem que ser protagonista, desculpa, gente, nunca vai olhar e vai dizer Ernesto Geisel, grande presidente, sabe? Desculpa, não vai não, assim, de jeito nenhum,
porque isso absolutamente não faz sentido algum. E eu reforço, peço para que vocês leiam o livro O Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil, do Muniz Bandeira, que eu acho que é o livro que dá um sentido melhor para entender o que foi o governo Jango na história brasileira. E tem um livro também, João Goulart, o Governo João Goulart, um projeto de nação. Eu tô olhando aqui para baixo, porque esse livro tá por aqui do meu lado, mas assim, Maxwell vai achar. Eu mando para ele. João Goulart, o Governo João Goulart, um projeto de nação. Editora Contracorrente, que também é um livro muito bom, que explica o que era aquela conjuntura pré-golpe e o que foi que a gente perdeu, sabe? Então é isso, gente. Não dá para elogiar os golpistas que mataram no imediato o futuro brasileiro e criaram a maior oportunidade perdida da história desse país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.